Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Estou entrando aqui na live, ISKCON Rio de Janeiro. Transmissões simultâneas aqui pelo Facebook, também pelo Instagram. Seja bem-vindo. Estou escalado para fazer a leitura de hoje do Srimad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 3, intitulado Os Passatempos do Senhor fora de Vrindavana. Será o verso número 15. Hoje é sexta-feira, dia 26 de janeiro de 2024. E vamos em frente aí no nosso estudo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayanudiraye. Antes de se recitar este Srimad Bhagavatam, deve-se oferecer respeitosas reverências a Narayana, a suprema personalidade de Deus, a Nara Narayanarish, o ser humano supremo, a deusa do conhecimento, Saraswati, a Srila Vyasadeva, o compilador, e a Srila Prabhupada, o propagador. O som aqui tá legal. Então, verso 15, vamos lá. Nito yadaisham bhavita vivado madhvamadam tamrira vilochananam madhvamadatamra vilochananam naishan vapopaya yanatonyo Mai udyaten dartadate swayansma. Quase um trava-língua, né? Mito yadaisham bhavita vivado madhvamadatamra vilochananam naisham vadopayayam atonyo Mayudyate Tardadate Swayansma. Agora foi melhor. Mitaha entre si, Yada, quando Eshan deles, Bhavita, ocorrerá, Vivadaha, luta, Madu, amada, embriaguez devido à bebida, Atamra Vilochananam, de seus olhos vermelhos como o cobre. Não, Eshan deles, Vada Upayaha, forma de desaparecimento. Yan, assim, Ataha, além desta, Anyaha, alternativa, Mai, com o meu. Udyate, desaparecimento. Anta Dadate, desaparecerão. Swayam, eles mesmos. Jma, certamente. Swayam Bhagavan, tem esse termo, né, que se fala que é Krishna mesmo, Swayam, ele mesmo, Bhagavan. Tem essa palavra aqui nesse shloka de hoje, nesse verso, Swayam, eles mesmos. Lembrou isso, né? Swayam Bhagavan, que é a própria suprema personalidade de Deus. Bom, então vamos ler agora a tradução, depois os comentários, né, o significado de Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Ki Jaya Srila Prabhupada. Quando lutarem entre si, influenciados pela embriaguez, com os olhos vermelhos como o cobre devido à bebida, Madhu está entre parênteses. Só então é que eles desaparecerão. Caso contrário,
Seu desaparecimento não será possível. Quando eu desaparecer, este incidente ocorrerá. O próprio Krishna falando, né? Após, né, o término da batalha de Kurukshetra, Krishna se vai e depois então toda a sua dinastia entra em colapso. Mas tudo... Bom, a gente vai ler o significado de Srila Prabhupada, né? Então vamos lá. O Senhor e seus companheiros aparecem e desaparecem pela vontade do Senhor. Eles não estão sujeitos às leis da natureza material. Ninguém foi capaz de matar a família do Senhor, nem havia nenhuma possibilidade de eles morrerem naturalmente sob a influência das leis da natureza. A única forma, portanto, de eles desaparecerem foi o espetáculo que eles deram de uma luta entre si, como se estivessem brigando embriagados devido à bebida. Esta assim chamada luta também aconteceria pela vontade do Senhor. Caso contrário, eles não teriam motivo para lutar entre si. Assim como, pela vontade do Senhor, Arjuna foi iludido pela afeição familiar para que deste modo o Bhagavad Gita fosse falado, da mesma forma, a dinastia Yadu se embriagou pela vontade do Senhor e nada mais. Os devotos e companheiros do Senhor são almas completamente rendidas. Assim, eles são instrumentos transcendentais nas mãos do Senhor e podem ser utilizados de qualquer maneira que o Senhor deseje. Os devotos puros também desfrutam destes passatempos do Senhor porque eles querem vê-lo feliz. Os devotos do Senhor nunca afirmam ter individualidade independente. Pelo contrário, eles utilizam sua individualidade em busca dos desejos do Senhor. E esta cooperação dos devotos com o Senhor cria uma cena perfeita para os passatempos do Senhor. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura ignorância, o meu mestre espiritual está abrindo meus olhos com o archote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, as minhas mais humildes e respeitosas reverências. Nama Om Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shrimate Bhaktivedanta Swamini Pranamine, Sirupa Sisanatana Bhatta Raghunatha, Siridiva Gopal Bhatta Dasa Raghunatha, Sadhu Goswami Prabhu Ki Jai. Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ofereço as minhas mais humildes e respeitosas reverências a todos os devotos Vaishnavas, devotos puros do Senhor que estão cheios de compaixão por nós, almas caídas, e que são assim como as árvores dos desejos, porque são capazes de satisfazer os desejos de todo o mundo. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gora Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, gente, é um passatempo assim um tanto quanto inusitado, né? Mas Prabhupada ele foi bem elucidativo no seu significado para que a gente possa entender certas situações que causam perplexidade quando a gente não compreende essas nuances de Krishna, né? A forma, o que está por trás de cada passatempo. Eu me recordo que quando eu, assim, chegou a minha... Eu tomei esse conhecimento, né, de que, poxa, depois da batalha de Kurukshetra,
Krishna partiu e toda a sua dinastia entrou em colapso. Eles começaram a brigar entre eles. Eu falei, caramba, que coisa louca. Por quê? Eu ainda não estava lendo o Bhagavatam e tal. Ainda não tinha tido acesso, claro, a todas informações que você vai cultivando lá atrás, com o estudo da Bhagavad Gita, e que não acaba nunca, né? Para sempre, né? É um livro também de estudo eterno, mas preparatório, né? Para chegar no Bhagavatam. E aí está um pouco mais nutrido para poder entender certos aspectos filosóficos que não são simplesmente compreensíveis. Que dizer do Chaitanya Charitamrita, que é uma escritura ainda mais avançada, né? Não à toa, Srila Prabhupada ele recomenda que devemos primeiro abordar o Bhagavad Gita, para depois a gente adentrar no Srimad Bhagavatam, e aí, após Chaitanya Charitamrita. Mas é interessante um primeiro aspecto que sempre algumas pessoas observam, né? Por exemplo, quando a gente faz os nossos festivais, onde se observa datas, né, importantes, por exemplo, o aparecimento de Krishna. Então esse evento, a gente divulga como Dia do Transcendental Aparecimento de Krishna. Aparecimento de Srimati Radharani e assim por diante. E aí já teve situações das pessoas falarem, poxa, mas o que é aparecimento? O que significa isso? Entendeu? Então isso se dá devido ao fato de que Krishna ele não nasce nesse mundo estando atado às leis desse mundo. Ele não tem um nascimento mundano, um nascimento padrão. Né? Krishna não está sujeito às leis da natureza material, à lei do karma, nada disso. Então, quando ele vem a esse mundo, ele vem porque ele aparece. Entendeu? O momento que ele surge. Tá? Normalmente vão ter duas causas. Uma causa interna de Krishna, particular, e uma causa externa que sempre está ligada ao restabelecimento do Dharma. Normalmente, Krishna, Jada Jadahi Dharmasya Glanir Bhavati Parata Abhyutanam Dharmasya Tadatmanam Srijami Aham. Krishna fala, né? Srijami Aham. Aham, eu mesmo, Srijami, apareço. Jada Jada, de tempo em tempo. Dharmasya Glanir, sempre que ocorre um declínio do Dharma, dos valores, dos princípios espirituais, religiosos. Abhyutanam Adharmasya. O Adharma é aquilo que é contrário ao Dharma. Então, Abhyutanam, quando predomina, quando existe uma predominância do Adharma, ou seja, das ações que são contrárias aos deveres, né, espirituais, ao Dharma no sentido dos deveres de uma maneira geral de uma sociedade, aí Krishna fala Srijami Aham. Isso é Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 7, salvo engano. E depois no verso seguinte, aí Krishna vai falar, né? Paritranaya sadunam vinashaya chaduskritam dharma sanstapanartaya sambhavami juge juge. Ele fala que é para proteger os devotos, as pessoas do bem, e para aniquilar os demônios. Paritranaya sadunam, sadu, que vem, né, esse termo sado, né? O sado quer dizer uma pessoa santa, uma pessoa sã, que segue os princípios divinos de existência, que está ali conectada, os princípios espirituais, né? Então, para a proteção dessas pessoas, são as pessoas que estão preservando o Dharma, cumprindo o Dharma.
Ao passo que os demônios são aquelas pessoas que estão quebrando todos os valores do Dharma. Isso hoje é bem evidente na nossa sociedade, né? Como que o Dharma está sendo aviltado, sendo maculado, valores completamente distorcidos, pervertidos, né? Uma sociedade cega, desorientada. Então, consequentemente, Krishna, a Dharma Sanstapanartaya, então ele vem para restabelecimento do Dharma. Assim foi que teve o advento da Batalha de Kurukshetra, onde Krishna apareceu, né, tendo como motivação externa exatamente isso, né? Dharma Sanstapanartaya, restabeleceu o Dharma, né? Os Pandavas tiveram o direito da governança do mundo material aqui desse nosso de Bharatavarsha, à época, né, o nosso planeta, e foram de forma fraudulenta exonerados, né, impedidos de assumir essa função. E os Pandavas virtuosos, completamente dármicos, né, completamente alinhados com Anukulena Krishnanu, agindo sempre favoravelmente para os interesses de Krishna, ao passo que seus primos, os Kurus, Kauravas, né, eles eram desorientados e iriam exatamente, e estavam conduzindo a governança do planeta de forma danosa para os interesses da sociedade de uma maneira geral. Então, aí Krishna veio exatamente, né? Mas então Krishna aparece nesse mundo. Ele não... Krishna nasceu, não, ele aparece. Aí, claro, por trás, né, do aparecimento de Krishna, existem situações onde Krishna age de uma forma em que parece uma pessoa comum. Krishna, ele não aparece, embora ele execute vários passatempos maravilhosos, incomuns, mas ainda assim, ele não se revela de uma forma evidente, como sendo eu sou Deus. Krishna não está nessa. Ele se revela para aqueles que despertam para essa percepção. Então, ou seja, mas me atendo aqui à questão específica, né? Então, assim como Krishna aparece, ele depois desaparece. De forma também, muitas vezes, inusitada. Não é uma morte, como acontece com nós, réis mortais, corporificados, sujeitos às leis da natureza material, influenciados pelos 3 modos da natureza material, lutando contra as influências de Maya, né? Ocorre que os associados de Krishna, que quando Krishna aparece nesse mundo, ele sempre vem com seu séquito, ele não vem sozinho. Krishna prepara o terreno, envia seus associados e aí ele vem. Então, Prabhupada menciona aqui que os associados de Krishna, que vieram participar desse teatro transcendental, que emoldurou toda a situação, que envolveu os Pandavas, os Kurus, e que desencadeou a Batalha de Kurukshetra, por sinal, um fato histórico, tá, gente? Isso está lá, tem os registros na Índia da ocorrência dessa batalha, então não é algo assim, um mito, né? Aconteceu. Então, esses associados de Krishna lá do mundo espiritual e que vêm para esse mundo, eles estão absolutamente sob o controle de Krishna. E eles também não ficam sujeitos a nascimento, velhice, doença e morte.
embora eles hajam aqui nesse mundo supostamente, aparentemente, o tempo atua sobre eles. Mas, na verdade, eles também, porque estão absolutamente conectados com a vontade de Krishna, agindo para o cumprimento do que Krishna quer, então eles também aparecem e depois desaparecem. Aí o desaparecimento deles se dá de uma forma que, como por exemplo aqui, eles estão se matando, eles estão brigando entre eles e se matando, aparentemente. Mas na verdade foi a forma encontrada pelo desejo, a maneira com que Krishna estabeleceu para que eles também partissem desse mundo e retornassem para a morada suprema, o plano do absoluto, lá no mundo espiritual, onde tudo é, onde de fato predomina a realidade do absoluto. Um plano atemporal onde não tem influência de tempo, onde não existe influência dos modos da natureza material, onde todo mundo está agindo em completa harmonia com a vontade de Krishna. Esse mundo é habitado pelas entidades vivas que são denominadas Nitya Siddhas, almas eternamente liberadas. Ao passo que o mundo material, ele é habitado majoritariamente por nós Nityabadas, almas eternamente condicionadas. Eventualmente um Nityasiddha vem, mas sempre no cumprimento de uma missão a mando de Krishna. A gente tem, claro, esse passatempo, ele está muito distante da gente, né? Aconteceu há mais de 500 anos, mais de 5.000 anos atrás. Mas nós temos, por exemplo, o advento do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, que foi há 500 e pouco. E que também existem ali evidências, né? Registros históricos. Quem já foi à Índia já fez o Parikrama de Navadvipa, que é aquela peregrinação nas 9 ilhas ali na região onde Chaitanya Mahaprabhu apareceu, né? Visitou vários locais onde aí se discorre, né, sobre os passatempos de associados do Sr. Chaitanya. Então essa é assim, existem todos esses registros, né? Mas nós Nityabadas, né, somos almas eternamente condicionadas, mas temos uma luz no fim do túnel, tá? Existe um caminho que nos é oferecido para que a gente possa atingir uma outra categoria de alma, como almas, que embora eternos, como somos, mas ficamos presos ao samsara, né? Presos às leis da natureza material e tal. Então, a possibilidade de nós escaparmos desse ciclo, né? Nascimento, velhice, doença e morte, ela existe pela vontade de Krishna. Porque, só para fechar aquela questão, né, de Parikrama de Navadvipa e tal, quer dizer, 5.000 anos, pouco mais de 5.000 anos atrás, Krishna apareceu. 500 e pouco, eu falava dos Nityasiddhas, né? Almas que vêm a esse mundo em missão. Aí tivemos Jesus Cristo.
há 2000 e tantos anos atrás, certamente um Shakti, Avesha, Avatar, uma alma dotada de poder, empoderado por Krishna, para vir exatamente promover o restabelecimento do Dharma. Dharma Sanstapanartaya. Aí sim, Chaitanya Mahaprabhu, 500 e poucos anos, e Srila Prabhupada, há pouco mais de 50 anos, né? É isso? A missão de Prabhupada. Prabhupada também, Nityasiddha. Alma completamente liberada. E sim, e todos eles, de uma certa forma, por exemplo, Prabhupada, algumas pessoas podem falar, nossa, mas Prabhupada, ele foi um químico, ele teve uma família, ele teve uma vida normal. Sim. Mas tudo absolutamente sob o controle de Krishna. Assim como Arjuna mesmo, né? Arjuna, ele ficou sob um inebriamento, onde ele, como um kshatriya, um dos maiores kshatras da época, né? Os mais virtuosos, aí de repente ele fala que não vou lutar, foi tomado de um sentimentalismo, de uma percepção equivocada dos valores. E aí isso suscitou o quê? O diálogo transcendental da Bhagavad Gita. Ou seja, naquele momento em que Arjuna ficou sob o inebriamento, aquilo era a maneira com que Krishna fez para que pudesse acontecer esse transcendental diálogo que discorre sobre Dharma, sobre Sankhya Yoga, que é o estudo analítico que apresenta a diferenciação entre o que é matéria e o que é espírito. Aí fala sobre karma, enfim, todos os temas, né, da Bhagavad Gita, elementares, básicos, mas para nós tem muita profundidade, é claro. E Srila Prabhupada também, ele parece, por exemplo, Srila Prabhupada, ele passou por muitas tribulações para poder estabelecer a ISKCON. Aí alguém pode falar, poxa, mas se Deus estava protegendo ele, como que ele passou por tudo isso? Porque Deus, Krishna, fez com que ele passasse por isso exatamente para que ficasse o exemplo de um combatente na causa de Krishna. Uma pessoa resignada, resiliente. Esse é o ponto. Srila Prabhupada acordava de manhã, quando ele estava no Bowery de Nova York, vivendo num local absolutamente inóspito, né, insalubre, e ele acordava de manhã quando ele ia descer para poder, enfim, e praticar o Harinama Sankirtana, né, o canto dos santos nomes e tudo. De repente ele abria a porta lá do prédio, tinha um drogado ali deitado, ele tinha que passar com dificuldade para poder alcançar a rua. Prabhupada, ele foi ameaçado por dos daqueles que iniciaram, né, começaram a acompanhá-lo. O rapaz teve um surto psicótico nesse mesmo local. Prabhupada teve que sair às pressas para não correr um risco. Prabhupada teve subtraído dele, foi roubado dele a máquina de escrever, os seus óculos, enfim. Mas aí alguém pode pensar, poxa, mas Krishna deixou Prabhupada completamente sem proteção. Negativo. Isso tudo são situações onde Prabhupada, hoje a gente lê o Prabhupada Lilamrita, e a gente vê lá, nossa, que devoto, que entrega, que comprometimento com a causa de Krishna. Tudo isso enobrece, tudo isso vai cunhar exatamente o quilate de Srila Prabhupada como Nityasiddha, né? Que age nesse mundo teoricamente como uma pessoa comum, mas que não é uma pessoa comum. É um missionário na causa de Deus. Todos essas almas, esses Nityasiddhas, né, eles têm essa característica de absoluta rendição a Krishna.
No Chaitanya Charitamrita, eu não lembro, se eu não me engano é no Adi Lila, tem um significado de Srila Prabhupada que ele fala que os devotos de Krishna são como Krishna. Claro, isso não deve nos conduzir a uma equivocada compreensão de que, somos Deus também. Não, não é nada disso. Mas é no sentido de que porque eles agem como instrumentos de Krishna, a serviço de Krishna, eles estão alinhados com os interesses de Krishna, então por isso o que eles estão fazendo é para o prazer de Krishna, é sob o controle de Krishna, então eles são uma peça, uma engrenagem na vontade do Senhor Supremo. Então por isso, Prabhupada mencionar, o devoto é como Krishna. Mas é porque a sua vida está completamente amalgamada com a vida de Krishna. Mas então esses devotos, eles compartilham do mesmo princípio de Sharanagati. Existe um livro de Srila Bhaktivinoda Thakur que trata exatamente sobre esse tema da rendição. E Bhaktivinoda Thakur, ele menciona assim: ó Krishna, esse negócio de livre-arbítrio fica para você. Eu não quero livre-arbítrio. Por favor, eu quero ser um cão ali na sua porta, ali te servindo. Imagine, né? Porque o conceito de liberdade que se propaga aqui no mundo material, ele é muito equivocado mesmo, né? A pessoa pensa que liberdade é fazer o que quiser. A pessoa pensa que ser livre é ela fazer as suas escolhas independentemente. E na verdade a pessoa não está entendendo que ela é um godassa. O godassa é o quê? É o servo da própria mente materialmente condicionada. A mente propõe, né? Porque a mente como receptáculo, como onde se alocam todos as sensações provenientes de prazer sensorial, ela tem um poder assim muito grande sobre nós, almas espirituais corporificadas. A mente é esse instrumento, né? Como o HD de um computador. Ali no HD é onde estão todos os programas, todos. Então, no HD da nossa constituição existencial, né, o corpo de terra, água, fogo, ar, éter, aí depois mente, inteligência e ego falso, a mente como sexto sentido, né? Ela é muito forte exatamente pelo fato de que ela está atrelada à sensação de prazer. Ela registra as sensações de prazer obtidas nas nossas jornadas nessa existência material de vidas e vidas e vidas e vidas. Por isso, o controle da mente é importante, né? Muita gente não entende isso. O controle da mente é porque a mente ela tem uma importante função. Mas como Krishna fala no Bhagavad Gita, ela pode ser nossa melhor amiga. Mas se ela não for devidamente controlada, é a nossa pior inimiga. E uma mente descontrolada, ela nos torna godaças, porque a gente vira servo dos sentidos. A gente só quer o prazer sensorial, prazer sensorial, prazer sensorial, gratificação dos sentidos. Devido a esses samskaras, a esses registros que estão ali impregnados na nossa mente, no nosso HD. HD interno. Então a gente precisa transmutar isso. Né? A gente precisa transmutar isso, entender que, na verdade, liberdade não é fazer o que quer, do jeito que quer, baseado nas regras, nas propostas desse mundo material, um mundo cujas propostas são só de distrações. As pessoas ficam cegas para a realidade e a gente precisa abrir os olhos para a realidade. Uma expressão muito usada por Purusharthaya Swami, né? Olhos abertos para a realidade.
E que realidade é essa? A realidade de que somos almas espirituais, a realidade de que essa existência é transitória e temporária, a realidade de que qual é a meta da vida, entendeu? Qual é a finalidade de tudo isso, toda essa existência? Atato Brahma Jigyasa. Buscar respostas para essas indagações filosóficas imprescindíveis, né? Para uma alma que se encontra numa forma humana, né? De indagar sobre a existência de uma forma mais elevada. Então, isso aí vai te levar a um cultivo, te permite entender que, na verdade, liberdade é você estar sob o controle de Krishna. O exercício mais elevado da liberdade é interessante, é um paradoxo, né? É você estar sob o controle de Krishna, porque é o melhor para Krishna, então vai ser o melhor para nós. Entendeu? Porque estaremos funcionando em harmonia, conectados com o que é verdade, a verdade absoluta. Ao passo que a vida mundana, nós estamos atrelados com uma realidade relativa, efêmera. Relativa porque cada um percebe de um jeito e cada um... Aí essa loucura dessa existência material. Egoísmo, disputa por poder, uma série de desvios comportamentais, né, onde não se tem nenhum controle sobre os nossos inimigos internos, como a luxúria, a ira, a cobiça, e que nos conduz à loucura, entendeu? Mada, né? Faltou aí um quinto inimigo. Enfim, então, o mais elevado exercício do livre-arbítrio é combater os inimigos internos e se colocar a serviço de Krishna. E falar para Krishna, Krishna, cuida de mim, pega esse livre-arbítrio aí e fica contigo. Esse livre-arbítrio é muito perigoso. Se eu não estiver devidamente orientado, o livre-arbítrio se torna muito perigoso. Né? Porque no mundo material existem duas portas, né? A porta do bem e a porta do mal. Né? E o inebriamento material, a ignorância e os desejos de gratificação dos sentidos nos colocam sob o controle do modo da paixão, Rajaguna. E o modo da paixão, se você não usa ele de forma edificante, né, o impulso criador para coisas edificantes, se você está ali muito mergulhado na obtenção de benesses materiais, né, para curtir a vida, para estar atado às distrações do mundo material, você pode ser facilmente arrastado para o modo da ignorância. Aí você fica sob aquele ditado, né? Os fins justificam os meios. Você usa meios nem sempre lúcidos e sóbrios para obtenção de vantagens materiais. E aí, modo da ignorância. E o modo da ignorância, ele é devastador. E aí você fica preso às reações dessas ações inapropriadas e os registros na mente de prazeres cada vez mais densos e grosseiros. Muito perigoso, gente. Muito perigoso. Pode nos conduzir até a uma situação de perda numa próxima vida da forma humana de vida pelo mau uso do livre-arbítrio. Né? Então, Sarva Upadi Vinir Muktam Tat Paratena Nirmalam Rishikena Rishikesha Sevanam Bhakti Ruchate.
Bhaktir Uchate. O estágio mais elevado de Bhakti, de serviço devocional, é você agir, Sevanam, né, em serviço a Krishna. E livre, Sarva Upadi, livre de todos os upadis, que são os nossos anartas, né? A identificação com o personagem. Sarva Upadi, Vinir Muktam. Aí você se livra disso. Tat Paratena Nirmalam Rishikena Rishikesha. Duas coisas acontecem, né? Através de você colocar Rishikena Rishikesha, o serviço, Rishikena, os nossos sentidos, né? Os mesmos sentidos, as funções sensoriais que a gente obtém prazer mundano, prazer sensorial, da fricção dos sentidos com os objetos dos sentidos. Esses sentidos, quando eles são colocados a serviço de Rishikesha, é um nome de Krishna, tá? Que quer dizer Rishika, Isha. Isha, controlador. Rishika, dos sentidos. Então, Krishna é o controlador dos sentidos. Quando a gente usa os nossos sentidos para a satisfação de Krishna, a serviço de Krishna, aí você vai se livrar exatamente das designações materiais e os nossos sentidos, Tat Paratena Nirmalam, vão se purificando. Entendeu? Se purifica esses sentidos. Então a gente começa a ficar afeito a um tipo de prazer superior, que não é o prazer grosseiro da fricção dos sentidos com os objetos dos sentidos. É um prazer mais elevado, mais enobrecedor. Por exemplo, o próprio altruísmo, ainda que mundano, aquele desejo de ajudar as pessoas, ele já promove um tipo de prazer no ser diferenciado. Como, por exemplo, quando você ajuda um cego a atravessar uma rua, você vê uma pessoa numa dificuldade, você oferece ajuda para ela, aquilo traz internamente uma energia legal, boa, enobrecedora. O que dizer então desse altruísmo que está ali revestido do serviço devocional, que é o serviço para o prazer de Krishna? É muito mais prazeroso. Mais ainda. Então, agir para o prazer de Krishna usando os próprios sentidos que nós temos como instrumentos do interesse, da vontade de Krishna, isso é fantástico. Né? Isso é fantástico. É o que vai produzindo, e exatamente o resultado desse bom uso do livre-arbítrio é que cada vez intensifica mais o desejo de estarmos sob essa influência positiva e transcendental do serviço devocional. Como é que eu atinjo esse estágio? Tem um processo para isso. O problema é que a gente tem uma dificuldade de seguir o processo. A gente vê muitas pessoas que se conectam, recebem a bênção de ter uma conexão com o processo de Sadhana Bhakti ou Vaidhi Bhakti, mas tem dificuldade de adotar o processo. E para você experienciar essas sensações internas resultantes da prática do serviço devocional, tem que ter empreendimento, não é barato. Nem pode ser, né, gente? Porque você está se colocando numa posição de que você está ali se colocando para Krishna. Krishna é a própria suprema personalidade de Deus.
pode ser barato você acessar Krishna. Né? Somente através de uma conduta em serviço devocional sincera, ali constante, com comprometimento. Mas é possível, a gente sabe aí, historicamente, a gente tem dentro da nossa instituição, né, da ISKCON, exemplo de muitas pessoas sadhana bhaktans que demonstram êxito no cultivo do processo de sadhana bhakti, tá? Mas Krishna é tão bondoso e tão misericordioso que ainda que nós estejamos agora, não exatamente no cultivo de bhakti mesmo, tá? A gente o sadhana bhakti é como que um estágio preliminar para poder se acessar Bhakti Yoga, ou Raganuga Bhakti, que já é o serviço completamente livre de qualquer influência de interesse pessoal, entendeu? Você age realmente totalmente desapegado para o prazer de Krishna. Mas o serviço devocional ele é tão poderoso que, ainda que estejamos distantes de um resultado de um Raganuga Bhakti, né? Do estágio de Raganuga Bhakti, mas mesmo no estágio preliminar de Bhakti, de Sadhana Bhakti, a gente pode já experimentar sensações do resultado do serviço devocional. Existe o Bhakti Rasamrita Sindhu, ele descreve logo no primeiro capítulo, na verdade, no Néctar da Devoção, que é um estudo resumido do Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Prabhupada, ele abre esse livro falando sobre ensinamentos de Rupa Goswami, né? Que é a ciência completa da Bhakti Yoga. Aí fala sobre as características do serviço devocional puro, entendeu? Aí você tem lá, por exemplo, Kleshagni, que é um alívio imediato das aflições materiais. Mas o Sadhana Bhakti, ainda que ele não esteja numa condição de serviço devocional puro, quando a gente começa o processo da consciência de Krishna, seguindo a disciplina, a prática do cantar do Mahamantra, a gente já experimenta uma sensação de caramba, está aliviando as aflições, as ansiedades decorrentes das incertezas da vida. Né? Você já vai tendo esse Kleshagni. Klesha significa as misérias. Né? Adhyatmika Klesha, Adibáudica Klesha. São as misérias que a entidade viva fica submetida no mundo material, né? Adibáudica, doenças físicas e mentais. Adidáifica, catástrofes naturais, fenômenos naturais que acontecem. E adibáudica, klesha, aquelas misérias infligidas por outras entidades vivas. Então, kleshagni, você já consegue ter uma sensação de um alívio logo. Você começa logo a sentir um alívio dessas misérias materiais. Né? Você se sente mais protegido mesmo. Depois vem Kleshagni, depois Chandra Ananda Vishesha Atma, que é bem-aventurança. O serviço devocional, ele promove bem-aventurança transcendental. E claro, embora a gente não esteja ainda inserido dentro do conceito de serviço devocional puro, mas pessoal, por exemplo, que se conecta muito com o serviço devocional ali institucional no templo, pessoal do Alimentos para a Vida, como é, assim,
como promove bem-aventurança, preparar tudo, cozinhar, oferecer para Krishna, fechar as embalagens, depois distribuir Krishna Prasada para as pessoas que estão em situação de rua. Como é legal preparar o templo aos domingos para receber os visitantes e acontecer o festival, como aquilo já promove um Chandra Ananda Visheshatma, né? Que é uma sensação de uma bem-aventurança mesmo. Né? Depois vem Subhadra, o serviço devocional, Sudurlabha, desculpe, ou é Subhadra antes, que é auspiciosidade, né? E aí, Sudurlabha, explica-se que serviço devocional puro é muito difícil de ser alcançado. E o sexto estágio é Sri Krishna Karshini, que é você conquista Krishna através da sua atitude amorosa. Então essas são as características, 6 características do serviço devocional, né? Klishagni, Chandrananda Visheshatma, Subhadra, Sudurlabha, Moksha Laguta Kriti, faltou esse. Moksha Laguta Kriti, que é o devoto, ele desdenha até mesmo da liberação, do conceito de liberação do mundo material. Porque ele fala, não importa, se eu estiver servindo Krishna, tanto faz, aonde eu estiver, sob o controle de Krishna, está tudo certo. Não tenho interesse. Porque em última análise, eu quero me livrar do nascimento, de nascer e morrer, enfim, do samsara, do ciclo de nascimento. É um interesse seu, né? Então, o devoto puro, ele não tem nem desejo de liberação do mundo material, mas esse desejo, num primeiro momento, ele é um trampolim, ele é importante para a gente poder ter um desenvolvimento em yoga. Entendeu? Opa! Caiu aqui o quadro. Então, o fato é que Moksha Laguta Kriti é que o serviço devocional puro, ele faz com que o praticante, o transcendentalista, ele desdenhe até mesmo dessa liberação do plano, da existência material. Agora, esse é o legado que Srila Prabhupada deixou e a gente tem que seguir, né? Tem que seguir esses ensinamentos, esse processo. Eu tenho um pote de mel e eu falo para você, olha, esse mel aqui é delicioso. Meramente contemplando o mel, olhando, ou se você pegar o vidro e lamber ele por fora, não vai sentir o gosto do mel. Você tem que abrir a tampa e provar. Você tem que experimentar. Então, Sadhana Bhakti, para você chegar, para você ter êxito no seu desenvolvimento em Sadhana Bhakti, a gente tem que seguir a disciplina, tem que ter empreendimento, não é barato, entendeu? Mas Krishna, ele está ali, você dá um passo na direção dele, dentro desse objetivo, ele dá 10 na sua direção, é assim. Então, o Prabhupada, ele veio exatamente para oferecer essa alternativa, essa oportunidade para todos nós, para que possamos, então, nos enveredar, né, no cultivo do autoconhecimento e autoaperfeiçoamento, e que nos leva, então, ao serviço devocional a Krishna e aperfeiçoamento desse serviço devocional gradual. Savai Punsam Paro Dharmo Jato Bhaktira Doksajeya Haitu Kia Pratihata Yayatma Suprasidati. Esse Paro Dharmo, esse dever, supremo, mais elevado, né?
Jato Bhaktira Doksaja, que é servir a Doksaja, aquele que não pode ser percebido pelas funções sensoriais, que é Krishna, né? Krishna, você precisa abrir o coração para perceber Krishna, para Krishna se revele, né? Krishna é conquistado através do amor do seu devoto. Então ele não é assim, ele está se revelando aí. Se Deus existe, então cadê ele? Eu quero ver Deus. Tem pessoas que pensam assim, né, de forma arrogante, como se Deus fosse, sabe, o seu cachorrinho de estimação. Não, Krishna, ele se revela para o seu devoto, que age em atitude amorosa, aí ele se manifesta, né? Mas aí você precisa Haituki para Tirata, agir a Haituki, sem reto, sem motivação pessoal. E a Pratirata tem que ser uma prática constante, ininterrupta. E a Yatma Suprasidati, isso é eterno e promove prazer transcendental dos mais elevados, né? Srila Prabhupada Ki Jai, ficar por aqui. Haridashana, Srila Prabhupada Ki Jai, reverências aos presentes, ele fala todos os presentes. Aqui a Paola Simões, Hare Krishna, quanto tempo? Quanto tempo? Verdade. Você não tem vindo aqui, né, Paola, no templo? Apareça aí. Deixa eu ver. Temos aqui, diante de Haridarshana. Você está aí no Instagram, comente também, traga comentários, percepções suas. Vamos agora abrir as nossas possibilidades. Então Haridarshana fala aqui, diante de toda a diversidade, Prabhupada mostrou na prática o verso da Bhagavad Gita 2.14. Matras pachas tu kanteashi tasna shukaduka da agama paino nityas tanto titiksha sabarata. Esse verso ele fala, né, que o aparecimento e desaparecimento transitório de felicidade e aflição são como as estações de inverno e verão, que vão e vêm no devido curso do tempo, e que são o resultado da percepção sensorial, e é preciso saber tolerá-los. Bom ponto. O transcendentalista, ele não é que ele está livre. Agora eu sou um transcendentalista, estou no caminho da espiritualidade, não acontecem mais problemas na minha vida. Na verdade, o transcendentalista, ele aprende a lidar com os kleshas da existência material. Porque ele eleva a sua consciência, porque ele compreende que existência material significa misérias, em última análise, né? Não tem jeito. Mas o mundo é tão belo, eu vivo tão... mas você está submetido a nascimento, velhice, doença e morte, inevitavelmente, independentemente de uma situação favorável que você se encontre agora. E essa situação é incompatível com uma natureza eterna da alma. Esse é o ponto. Daí a nossa resignação com o fenômeno morte, que nada mais é do que a alma transmigrar, trocar de vestes, né, de corpo, troca o invólucro. Mas então o transcendentalista ele vai aprender a lidar com as adversidades. E sim, mais à frente, ele fica sob uma proteção divina mesmo. Tá? Krishna alivia os fardos, não tenha dúvida. Mas o transcendentalista sempre aceita tudo como sendo merecedor daquilo. E ele está ali resignado, resiliente. Esse é o ponto, né? O processo de espiritualidade nos capacita a lidar com a existência material de uma forma muito mais sóbria, muito mais lúcida, né? Muito mais leve, né? Aí tem aquele ditado, né, que Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Então, quando a gente, e na verdade a escolha é nossa, né? No primeiro momento, a gente é que faz a escolha de não, eu quero ir por esse caminho, Krishna cuida de mim.
Aí você vai empreender, você vai se capacitar para atingir esse objetivo. E Krishna vai te ajudar. Entendeu? E vamos em frente. Então aqui o Luiz Rocha Goulart, Hare Krishna, o Marcos Hanuman, Jai Shila Prabhupada, Marcelo Magalhães, como podemos aumentar a qualidade de nosso serviço devocional? Através da prática constante. Né? Apratirhata, constante prática. A gente mergulha nesse universo, né? Associação, prática do cantar do Mahamantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esse cantar de forma individual, chamado Japa Mala, que é o estado meditativo de canto do Mahamantra Hare Krishna, né? Shravana Kirtan, onde você vibra esse mantra e está ouvindo ali, focado em ouvir a vibração sonora transcendental desse Mahamantra. Quem já foi ao templo, participou de bhajans, que são aqueles cânticos que precedem, que é parte da programação, né? Depois o kirtana, que é o canto e dança. Caramba, como aquilo traz bem-aventurança, né, interna. Então, esse canto individual, o Mahamantra, ele purifica, ele limpa o espelho da mente. Os registros que estão ali na mente, né? E que nos mantém ainda presos, às vezes, à gratificação dos sentidos, eles vão sendo limpos, né? O Mahamantra, ele vai purificando, né? Ele vai purificando tudo, ele vai atuando de uma forma poderosa. Então, ouvir constantemente os tópicos sobre Krishna, praticar o cantar da Japa Mala regularmente, estabelecendo fazendo um voto de número prescrito de voltas a se cantar, dentro da possibilidade inicial da pessoa, né? Que depois isso vai sendo incrementado naturalmente. Krishna dá as bênçãos para isso, né? Samskaras, obrigado Haridashra, me fugiu os samskaras. Né? Vai limpando os samskaras, entendeu? O Mahamantra, ele vai limpando esses samskaras, né? Então, é assim, o Marcelo, é prática constante e entendendo que não, eu quero servir Krishna, eu quero, ouvindo as escrituras regularmente. Começa lá, né? São os 9 processos de Bhakti Yoga, né? Shravana, ouvir constantemente sobre Krishna. Kirtana, aí você começa a falar sobre Krishna. Você fica apto a poder falar um pouquinho sobre Krishna. Claro, com cuidado, com controle. Né? Vishnu Smarana, aí você vai começar a lembrar de Krishna. Né? Então é isso, né? Aí você cultiva uma boa associação de pessoas que estão nesse objetivo, juntas nesse objetivo. Né? Isso fortalece também. E aí tudo vai acontecendo, né? Tudo vai se desenvolvendo até a gente poder chegar no estágio, né, de Atmanivedana, né? Que você está entregue de corpo, alma, mente, tudo a serviço de Krishna. Aqui o Rubens Revatipati, o que Krishna quer dizer que você se tornará indiferente ao que você viveu e viverá? É exatamente essa, eu entendo, tá, o Revatipati, como sendo exatamente a sua resignação, tá, com o que já passou na tua trajetória de vida, né? Porque quando a gente inicia o processo de Sadhana Bhakti, o processo de Bhakti Yoga, né? A gente experimenta o estágio de Bhakti, que é o Sadhana Bhakti, cumprindo as disciplinas e tudo mais, a gente começa a entender, inclusive, o que está para trás, o que aconteceu, e a gente não se afeta mais, porque muitas pessoas carregam traumas, tá?
durante a vida toda de situações pregressas, fatos passados. A pessoa sofre com aquilo, fica carregando, remoendo aquilo numa plataforma de lamentação. Então a pessoa, ela se livra do samskara, entendeu? Ela entende que não, eu tive que passar por aquilo, agora eu estou no outro estágio. E ela também está preparada para o que está por vir, entendeu? Você se prepara para... Se Krishna lhe mandar um fardo, é porque você, o transcendentalista, ele fala, opa, eu mereço. O transcendentalista, ele não se indigna com o que acontece na vida dele, e em vez dele blasfemar Deus, Deus, como é que você fez isso comigo? Ele fala, Krishna, você é muito bondoso. Isso está acontecendo aqui para o meu aprendizado, para eu utilizar como um trampolim para o meu desenvolvimento espiritual. Vamos lá. A pessoa acolhe, abraça o klesha, entendeu? Aquela situação. Ela sabe lidar com a situação. Então é o que eu entendo, né? A pessoa se torna indiferente no sentido de que ela não se afeta, né? Nem com o que já aconteceu, carregando mágoas e traumas, e ela está preparada para suportar eventuais reveses que a vida pode lhe proporcionar, que são nada mais nada menos do que resultados dos atos passados que praticamos. Nada nos acontece senão porque somos merecedores de receber todo e qualquer tipo de situação da vida. Espero que eu tenha te respondido, Revati Pati. Muito obrigado por sua participação, tá? E nosso Instagram, acho que não tem nenhum comentário, né? Esse pessoal do Instagram tá meio devagar, hein? Temos aqui a nossa querida Isvari. Bom dia, Prabhu, reverências. Também aceite as minhas, Isvari. A Isvari é um exemplo de uma devota bastante dedicada ao serviço devocional e que está sempre lá com aquele olhinho brilhando, aquela felicidade estampada na... Claro, eu estou me referindo a ela aqui, vários outros de vocês que estão aí também conectados, mas a Isvari é um exemplo bastante emblemático para mim, porque, de uma certa forma, a recebemos lá no templo, o início ali da conexão dela com o templo, e a partir daí ela foi se enveredando no serviço devocional, e está lá passando a roupinha da deidade, e está lá sempre pronta para fazer qualquer tipo de serviço, com muita boa vontade. E os resultados são evidentes, né? Os resultados são colhidos. São evidentes tanto para ela, para quem está de fora vendo como que o serviço devocional é poderoso e promove assim tantos benefícios. Então, a Lilarani mandou aqui um Hare Krishna, Lilarani. Oi, Jaque, Hare Krishna. Tá conectado aqui, que bom. Eu vou me ater aqui a você que comentou, tá? Senão eu vou ficar lendo aí os perfis de vocês, aí fica complicado. Deixa eu ver se tem algum outro comentário. It's Curious Boy. Jai Sri Krishna mandou. Hare Krishna. Ninguém comentou nada. Então, se não comentaram... Meu querido Ademas, bom dia também, Ademas. Acho que ficou nisso. Foi legal de qualquer forma. Vocês que acompanham pelo Instagram estão devendo, o pessoal aqui do Facebook mais participativo, trazendo comentários filosóficos, incrementando as possibilidades da nossa expansão de compreensão de toda essa filosofia. Então, eu vou ficar por aqui. O Marcos Hahnemann já mandou aqui um Goura Premanande, todas as glórias de Srila Prabhupada e aos devotos reunidos. Obrigado a todos da ISKCON, Bhakti Hill pelo serviço transcendental. O Marcelo também já está se despedindo. Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos, Goura Premanande. E eu vou ficando por aqui. Uma boa sexta-feira para vocês. Bom final de semana. Lembrando que sábado e domingo nós temos lá no ISKCON Rio Bhakti Center, templo da ISKCON aqui do Rio de Janeiro. Aqui o Groomer mandou aqui, kkk, aqui é sempre mais quieto. É verdade, o Instagram, mas muita gente pelo Instagram traz bons
comentários também. Hoje o pessoal ficou mais ali quietinho, mas tudo bem, vamos em frente. Então lembrando, sábado e domingo, yoga para todos, às 10 horas da manhã. Domingo, Festival Transcendental, começa às 4h30 da tarde. Todo mundo deve participar porque é muito legal. Shila Prabhupada aqui, Jai, fico por aqui. Obrigado a todos vocês pela participação de vocês, muito bacana. Mesmo vocês aí do Instagram que de repente ficaram mais tímidos, mas tá legal, foi bacana. Muito bom estar com vocês. Hare Krishna, Shila Prabhupada aqui, Jai. A gente vai continuar a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 4, verso 19. Om Namo Bhagavate